Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Esta aula aqui é especificadamente sobre força elétrica, tá bom? A gente vai ver como que um camarada conseguiu formular a equação da força elétrica. Gente, desculpa qualquer barulho de fundo, tá bom? No capítulo 1 deste volume, aprendemos que duas cargas elétricas podem se atrair ou se repelir. Lembra? Cargas de sinais opostos, elas vão se atrair, né? Ou seja, elas vão se juntar, né? Vocês vão colocar ali, ó, cargas de sinais contrários, uma próximo das outras, elas vão se atrair como se fosse um ímã. Como se fosse um ímã, tá? Intuitivamente, mas não é. Tal. Mas não chegamos a medir ou calcular a intensidade dessa força, né? Lembrando que ela pode se repelir, né? Ou se atrair. Como é que seria se repelir? Se aproximar uma carga de sinais iguais, né? Uma das outras, então tem duas esferas com cargas de sinais iguais. Se vocês aproximarem uma das outras, elas vão tender a fugir uma da outra. Simples assim. Então, mas não chegamos a medir ou calcular a intensidade dessa força. Ou seja, beleza. Eu entendi que uma carga ela se atrai, uma carga ela pode, duas cargas, né? Desculpa, elas se atraem e duas cargas podem se repelir. Mas quanto de força? Porque se eu aproximo duas cargas de sinais opostos uma da outra, ela vai se juntar. Mas beleza, o que fez se juntar? Né? Tem essa ideia, beleza? Então a gente vai aprender a calcular e medir a intensidade, o valor dessa força, a força de atração ou de repulsão, tá bom? Tranquilo. Neste capítulo vamos apresentar os estudos e experimento de Coulomb. Ou seja, lembra da carga elétrica? Carga elétrica é medida em Coulomb, né? 3 Coulomb, 4 Coulomb. Foi um camarada, foi um físico, tá? E essa unidade de medida, Coulomb, é em homenagem a ele. A unidade da força é Newton. A unidade de comprimento é metro, quilômetro, centímetro. Essas unidades Coulomb e Newton é justamente em homenagem aos físicos Newton e Coulomb, tá? Tem as unidades de medida Pascal, né? Que mais? Tem inúmeras unidades de medida, tá, gente? Em homenagem aos físicos, né? Enfim, ó, experimento de Coulomb. Usando uma balança de torção, Charles Auguste de Coulomb, em 1785, na França, conseguiu medir a intensidade da força elétrica entre duas partículas eletrizadas. Inicialmente, Coulomb providenciou que as partículas fossem geometricamente idênticas, garantindo que, uma vez colocadas em contato, adquiririam a mesma carga elétrica. Claro, né? Por que tinha que ser de mesmo tamanho, né? Geometricamente falando. Porque quando ele fosse eletrizar uma, né? A outra também adquiria a mesma quantidade de carga, tá bom? Não o mesmo, como é que eu vou dizer? Não o mesmo sinal, mas a mesma quantidade, né? Ou seja, se é 3 Coulomb, a outra tem que ter ou 3 ou menos 3, né? Ou seja, o seu módulo, o que é o módulo? É o número, né? 3 e o outro também é menos 3, ou seja, o módulo dos dois é 3, tá bom? Então, os seus valores ali tinham que ser numericamente iguais, né? Ah, mas é menos 3K e 3 lá. Não, o seu módulo é igual, ou seja, o valor numérico é igual, tá bom? O módulo, a gente chama de módulo. Tranquilo. Eletrizando as esferinhas da balança, elas se repeliram. A medida do ângulo de torção e a intensidade da força elétrica entre as duas cargas eram proporcionais. Assim, a força elétrica pôde ser avaliada. Repetidos experimentos com outros pares de cargas elétricas levaram Coulomb a enunciar a sua lei, a qual reproduzimos a seguir. A gente vai ver qual que é essa equação. Ele montou uma equação, né, que relaciona a carga com a distância, tá? Ele criou uma equação que nos faz encontrar a força elétrica, né, de repulsão ou de atração que está acontecendo entre duas cargas, né? E isso relaciona as cargas das duas partículas, né, com a distância que elas estão uma das outras, tá certo? A gente vai ver aqui um experimento. Isso é a balança de torção, ó. Esse aqui é melhor para a gente visualizar, ó. Isso aqui são esferas iguais, não. Isso aqui é um contrapeso, tá, gente? É só para deixar equilibrado ali. Então, o que acontecia aqui, ó? Primeiro, ele eletrizava, né, uma esfera dessa e colocava em contato uma com a outra. Encostando uma esfera que já está eletrizada na outra, ou seja, eletrização por contato. O que a gente aprendeu? Eletrização por contato, quando uma esfera já está eletrizada, imagine que isso aqui tinha carga negativa. Quando eu encosto nisso aqui, os elétrons, parte dos elétrons daqui pulam para o de cá. Ou seja,
se dividia, né? Como é geometricamente igual, tá vendo que as esferinhas são do mesmo tamanho, né? Imagina que tinha 10 elétrons, 5 foi para cá e 5 ficou, entendeu? Agora, o que acontece? As duas esferas estão carregadas com cargas de sinais iguais, elas vão se repelir, beleza? O que ele quer é encontrar a força, né? Quanto de força elas vão se repelir, né? Qual a intensidade dessa força que elas vão se repelir, beleza? Então, ó, esse aqui era 10 elétrons, pulou 5 para cá, ficou 5 ali, tranquilo. É só números genéricos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Beleza. Então, agora essas esferinhas iam tender a se afastar uma das outras. E esse afastamento, o que aconteceu? Aqui, ó, tinha medições em ângulos, tá? Que isso aqui, ó, fazia. Isso aqui, ó, ele rotacionava dentro desse tubo a vácuo aqui, beleza? Então, quando isso aqui estava eletrizado negativamente, isso aqui também, isso aqui, ó, iria se repelir uma da outra, né? Isso aqui é uma haste, tá? Uma haste isolante. Ela não se move, né? Ele não é afetada pela força, apenas esse camarada aqui é afetado. Então, isso aqui fica parado, né? Isso aqui é isolante, ele fica parado ali, né? E isso aqui que é afetado, isso aqui gira conforme a força que está sendo aplicada nele, entendeu? Quando isso aqui se repelia, isso aqui, ó, tendia a se afastar. 20 graus, vamos supor. 30 graus. Opa, 30 graus, ele relacionava com a força, né? Isso aqui, ó, automaticamente ele tinha uma relação dos graus que dava em força, entendeu, gente? E assim ele calculava. Tanto ele calculava quando eles se atraíram, né? Ou quando se repeliram, né? Então, o que ele observou aqui, ó? Tá vendo que tem distâncias entre as duas esferas? Isso. Ele percebeu o seguinte, ó. Quando ele dobrava a distância, ó, lembrando disso aqui, ó, isso aqui pode girar, né? Ó, quando ele dobrava a distância, ou seja, se aqui fosse de 1 centímetro e ele dobrasse essa distância, ia para 2 centímetros, né? De distância uma esfera da outra. Quando ele dobrava a distância, o valor dessa força caía, né? Ele percebeu que caía, mas caía como? Caía de 2 vezes também, né? Caía, dividiu por 2 também. Ele dobrou a distância, essa força se dividiu. Isso, ela diminuiu, né? Ou seja, diminuiu, se dividiu. Ele dobrou, a força caía. Mas caía quanto? Ele observou que caía pelo quadrado da distância. Ou seja, se ele aumentou a distância 2 vezes, ou seja, de 1 centímetro, né? Foi para 2, a força se dividia por 4, tá bom? Foi assim que ele percebeu, ele notou essa relação. E daí que surge a famosa equação da força elétrica, tá bom? A equação que nos permite calcular a força que está sendo aplicada, né, entre as duas partículas, tá bom? E relaciona a distância que elas estão uma da outra. Então, se a distância aumentou para 2, a força iria se dividir por 4. Né? Se a distância aumentasse para 3 centímetros, a força ia se dividir por 9. Por quê? Porque é com o quadrado da distância. Ele quis assim? Não, é a natureza. Isso que é bonito. Ele só percebeu isso. A beleza da coisa está aí. A natureza ela age de uma maneira e a gente entende como ela funciona. Isso que é bonito. Ele percebeu, não. A natureza que é assim, ó. Quando eu aumento a distância de uma esfera de 2 vezes, a força ela diminui. Mas diminui para quanto? Ela se divide por 4. Olha que bonito. Ele percebeu um fenômeno natural que acontece. Ele não criou isso aí, tá? Ele observou e formulou uma equação. Isso é a beleza da coisa. Isso é bonito. É assim que a gente cresce, né? Na tecnologia, né? E aí por diante. Tá? Então, quando ele aumentava essa distância para 4 centímetros, vamos supor, de 1 foi para 4, ele aumentou 4 vezes. A força se dividia por 16. Olha só, a força caía muito. E isso ele observou. Foi uma observação e formulou uma equação para tal. Tá? Então, isso aqui ó, foi o experimento. Porque eu vou apresentar para vocês na próxima aula a equação. E vocês vão observar, tá? Mas esse tal Coulomb, nesse francês, ele criou isso da mente dele. Como é que foi isso aí? Né? Foi do nada? Ele tava dormindo, tomando café dele. Pei, vou fazer lá. Força é igual a K, que multiplica as duas cargas dividido pelo quadrado da distância. Não, não foi do nada. Tá? É isso que é bonito. Não foi do nada. A ciência não é assim, eu acho e pronto. Não funciona como senso comum. Né? Não é porque parece que é o Sol que gira em torno da Terra que é.
Isso é senso comum, isso não é ciência, tá? Ciência é experimentar, né? E formar uma equação para tal, né? Beleza? Foi o que eu disse, né? Porque o Sol que parece que o Sol gira em torno da Terra, que é o Sol que gira, tá? Não é assim. Isso é senso comum. E ciência não é senso comum. Ciência é ciência. Mas beleza, é aqui, ó. Tá? Então, isso aqui, ó, né? Como eu falei pra vocês, se repelia, né? E esse camarada tendia a andar tantos graus. E esses graus eram convertidos em força. E daí ele monta a equação dele, a belíssima equação da força elétrica, que eu vou apresentar pra vocês, né, na próxima aula, beleza? Gente, é bonito, não dá pra mim, eu sinto prazer em falar disso aqui com vocês. E o que eu gosto, sabe? Eu não tô dando aula pra vocês, tô conversando com vocês. É por causa disso que a gente tá onde a gente tá. Beleza? É celular, carro elétrico. Olha só que loucura. Um carro, ele consegue medir a distância que ele tá do outro carro. Né? Ele apita lá, ó. Você tá a 50 metros do carro, aí ele vai e freia. É um sensor. Meu Deus, olha só, quem que deu a trena pro carro medir? Isso é bonito. E dá, quando eu falo isso, eu arrepio. Um carro consegue calcular a distância que ele tá de um outro carro. Né? Aí vem os ignorantes, né, e fala assim: como é que a gente sabe a distância da Terra em relação ao Sol? Né? A distância que a Terra está do Sol. Gente, um carro já faz isso. Um carro faz isso. Ele consegue calcular a distância que ele está de outro carro. E isso é bonito. É através da ciência que a gente consegue fazer isso, tá, gente? Então, eu tô conversando com vocês aqui. É uma conversa, tá? Uma conversa sobre ciência. Eu amo fazer isso, tá? Eu amo conversar sobre ciência. Então, une o útil ao agradável, né? Bom, gente, então foi assim que ele formulou a equação dele, que eu vou apresentar para vocês futuramente. Então, se ele aumenta a distância em 9 vezes, a distância era 1 centímetro, ele aumentou para 9 centímetros, a força vai cair com 81. Olha só, a força vai ser dividida por 81, porque 9 ao quadrado é 81, ou seja, quanto ele aumenta a distância em duas vezes, a força cai para 4. Quando ele aumenta a distância em 10, a força cai para 100. 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10 dá 100. Né? Isso é a sacada que ele teve. Né? Ele observou e formulou a equação dele. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Né? Eu vou apresentar para vocês na próxima aula. Né? Vocês vão ver. Ó, foi daqui que ele tirou essa belíssima equação. Né? Essa estranha e bela equação. Foi daqui que ele tirou. Tá? Experimenta. Bom, gente, como eu disse, né? Ciência não é senso comum, tá? É ciência. No mais, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né? É uma breve conversa, como eu disse, né? Sobre a força elétrica, o experimento de Coulomb. Gente, 14 minutos, espero que, né, vocês tenham entendido. No mais é isso.